do Senhor, irmãos. Amém? Ainda em pé do jeito que estamos, vamos orar a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade. Deus amado, em nome do teu Filho querido, Jesus Cristo, Senhor, abre-nos entendimento, Senhor Jesus, nos dê, aleluia, Senhor, ilumina nossa mente para, Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo, Pai. Aleluia, Senhor Jesus, entregarmos aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, Pai. Todavia, papai, não seja do nosso pensamento, papai, aleluia, das nossas reflexões, Senhor, mas que seja a tua palavra, Senhor, sendo entregue para a edificação da tua igreja, papai. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pai do Senhor, irmãos, podem sentar, irmãos. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao meu pastor, ao nosso pastor, por essa oportunidade, por poder, juntamente com os irmãos, meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Fato é, irmãos, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor colocou no meu coração uma palavra. Já venho meditando sobre essa palavra já há um tempo, já há uns dias, e estava aguardando a oportunidade, aleluia. Só que, porém, já passei por uma situação, irmãos, e acredito que os obreiros aqui também já devam ter passado. Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja, e aí eu preguei, Deus me deu uma mensagem de bênção, né? Trazer uma mensagem de bênção para a igreja, né? O pastor lá ficou feliz, né? A igreja se alegrou, e o pastor me convidou outra vez. Só que a outra vez, moceira, a palavra que o Senhor colocou no meu coração não foi palavra de bênção, não. Só que esse pastor depois nunca mais me convidou, rapaz. Eu fiquei pensativo, eu falei, será que foi por causa da mensagem que eu trouxe? Né? Porque é gostoso, irmãos, a gente ouvir mensagem de bênção, né? De que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida, e Ele faz mesmo porque Ele é Deus, né? E basta a gente confiar em Deus, ter fé em Deus, porque a palavra dEle garante-nos, mas nem sempre vai vir uma palavra de bênção. Já dizia um irmão aqui que ele falava o seguinte, que quando estamos pregando a palavra do Senhor, estamos ensinando, é uma palavra de ensinamento. A palavra do Senhor ela é uma palavra de ensinamento, seja ela de bênção, seja ela de exortação, né, ela está sempre ensinando. E o obreiro, o servo do Senhor, aleluia, ele não pode de jeito nenhum se limitar a trazer somente palavras de bênção. Aleluia, glórias a Deus. Ele tem que estar um vaso na mão do Senhor. Deus falou, olha, eu quero que você traga essa mensagem. E aí, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Portanto, eu gostaria que os irmãos abrissem vossa Bíblia em Atos. Aleluia, glórias a Deus. Espero que o pastor não tenha me convidado mais, porque não teve oportunidade, mas não pela mensagem que eu trouxe, né, irmãos? Porque não foi proposital, amém, pastor? Exatamente. Mas foi algo que eu orei a Deus e pedi ao Senhor a direção, e o Senhor me deu. Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 44 e o 47. Aleluia, glórias a Deus. Atos, capítulo 2, versículo 44, ele nos diz assim, ó: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, quando a gente lê esse texto, ele é muito bonito. Aleluia, glórias a Deus. Vai falar que a igreja estava prosperando, que eles estavam unânimes lá. Porém, aleluia, a gente lendo o texto, ele é bonito. Porém, não foi essa ordem que o Senhor Jesus Cristo tinha dado para eles, né? Se a gente voltar um pouquinho,
em Atos, capítulo 1, versículo 4, ó, a partir do versículo 4, está dizendo assim, ó, estando com eles, Jesus Cristo, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Olha, o Senhor deu uma ordem para eles, não se ausentarem de Jerusalém, até que eles recebessem uma promessa. Qual era essa promessa? A promessa do Consolador, do Espírito Santo, né? E para tanto eu gostaria de, a mensagem, para dar um título para essa mensagem, é sobre o Deus esquecido. Tem um livro do Francis Chan, que é titulado, o título do livro é esse, o Deus esquecido. E qual é o Deus esquecido? O Deus esquecido é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade, aleluia, glória a Deus. E é sobre esse Deus desconhecido que eu gostaria de meditar com os irmãos, porque Jesus Cristo vai dar uma ordem aos seus discípulos, para eles não se ausentarem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. Gostaria de ler com os irmãos em João, capítulo 20, João 20, o versículo 22. Isso aqui foi, esse versículo, essa passagem, ela é antes do dia do derramamento do Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecoste, que está relatado em Atos capítulo 2. João, livro de João, capítulo 20, o versículo 22, está dizendo assim, ó, e havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Então, através desse versículo, irmãos, o que a gente vê? Os discípulos estavam reunidos, Jesus vai ter um encontro com ele e vai assoprar sobre ele o Espírito Santo. Mais à frente, Jesus Cristo vai falar, olha, vocês não se ausentem de Jerusalém até ser revestido do Espírito Santo. Então a gente vê duas ações do Espírito Santo. A primeira, Jesus Cristo soprando sobre ele o Espírito Santo, e depois dando uma ordem para eles ficarem em Jerusalém até que ele recebesse o revestimento. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmãos, nós cremos, aleluia, glória a Deus, que a pessoa, quando ela aceita Jesus Cristo, ela recebe o Espírito Santo. Porém, depois ela vai buscar um revestimento. E para que serve esse revestimento? Esse revestimento serve para aquela pessoa que tem um revestimento, ela estar, aleluia, glória a Deus, mais, aleluia, vibrante, aleluia, para anunciar o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Então a pessoa que ela é revestida do Espírito Santo, ela tem o desejo de anunciar o Evangelho. É impossível, irmãos, não é coerente uma pessoa dizer que é batizada com o Espírito Santo, ou ter o revestimento do Espírito Santo, e ela não ter vontade de anunciar o Evangelho. Porque a gente vai ver em Atos capítulo 2, quando os discípulos, né, e todos aqueles quase 120 que estavam ali no cenáculo, quando eles recebem o Espírito Santo, vai acontecer ali um fato muito interessante, que está em Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 11, que ali, eles estavam o quê? Olha, o finalzinho do versículo está dizendo, ó, cretenses e árabes todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, quando eles receberam o batismo, o revestimento de poder, eles estavam falando das grandezas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, olha só, aquele que é revestido do Espírito Santo, ele tem que anunciar o Evangelho. Ele tem que ter esse desejo de anunciar o Evangelho. E o que está acontecendo? Voltando ao texto que nós lemos. Eles tinham já, os discípulos já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, o revestimento com o Espírito Santo, porém eles estavam ali, aleluia, glórias a Deus, eles estavam juntos ali no partir do pão, mas porém a ordem, aleluia, glórias a Deus, se a gente vê, depois que eles recebessem o batismo, o revestimento de poder, era o versículo 8, olha, o capítulo 1 de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Olha, a ordem foi, fiquem em Jerusalém, até ser revestido de poder. Qual que é a segunda ordem? Olha,
Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, olha só, a gente lendo aquele texto lá, que eles estavam unânimes, né, no partir do pão, não é? E ali eles vendiam suas propriedades. Aleluia, glória a Deus. Ali é bonito de se ver isso. Porém, a ordem foi para que, depois que eles fossem revestidos do Espírito Santo, era para anunciar o Evangelho em Samaria, Judéia e até os confins da terra, em Jerusalém, em toda parte. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmãos, aleluia, nós, aleluia, glória a Deus, que recebemos revestimento do Espírito Santo, que cremos no revestimento do Espírito Santo, a gente precisa sair, aleluia, das quatro paredes. Nós precisamos anunciar o Evangelho, aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa missão. Tanto fato é, aleluia, glória a Deus, que depois nós vamos ver, aleluia, no capítulo, em Atos, capítulo 7, ou melhor, capítulo 5, acontece um fato ali, não é que no capítulo 5, nós não vamos ler, mas o capítulo 5 ele vai narrar uma história de Barnabé, que ele vai vender uma propriedade e ele vai entregar o valor daquela propriedade aos pés dos apóstolos, né? Ele vai entregar lá para os apóstolos. E aí tem um casal ali, Ananias e Safira, que eles vão invejar o que Barnabé fez, e eles vão fazer o quê? Eles vão vender uma propriedade. Porém, o maligno vai colocar no coração dele, eles não darem todo aquele valor, não é? E aí acontece aquele caso que Ananias vai falar com Pedro: olha, aqui está o dinheiro da minha propriedade. E aí Pedro vai falar: olha, por que você mentiste? Não foi a mim que você mentiu ao Espírito Santo. E aí Ananias morre. Passa 3 horas, vem a mulher de Ananias, Safira, não é? Olha, Pedro vai lá e vendeu por tanto o valor da propriedade. Vendemos por tanto. E olha, ali estão aquele que levou o corpo do seu marido, e também logo em seguida ela cai morta. Por quê? Porque eles não estavam mentindo aos apóstolos, eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Aleluia. Então cabe uma reflexão nessa noite, irmãos. O Espírito Santo, ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele é a terceira da pessoa da Trindade, ele é coigual a Deus, ele é coigual ao Filho e ao Pai. Então, olha só, nós sabemos que podemos entristecer o Espírito Santo. Aleluia, podemos entristecer Jesus Cristo. E talvez alguém possa estar me perguntando: e quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando é que eu entristeço a Jesus Cristo? Quando é que eu entristeço a Deus? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós, aleluia, não meditamos na palavra do Senhor, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Aleluia. Quando, aleluia, glória a Deus, eu não paro um dia, aleluia, 1 hora do meu dia para meditar num versículo que seja, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo, ele é sensível, aleluia, glória a Deus. E o desejo dele, aleluia, aleluia, glória a Deus, o desejo do nosso Senhor, aleluia, é manter relacionamento, aleluia, glória a Deus. E ele é uma pessoa, ele tem sentimento, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, a nossa reflexão para essa noite é que venhamos, aleluia, glória a Deus, ter um relacionamento, aleluia, com o Espírito Santo. Porque essa mensagem, irmãos, porque nos nossos dias, aleluia, glória a Deus, e aí nós não podemos ser saudosista, não é? Ficar pensando só que nos aconteceu lá atrás, porque Paulo vai dizer: olha, eu prossigo para o alvo, a gente tem que prosseguir para frente, olhando para frente, sempre olhar para frente, aleluia. Mas nos nossos dias, aleluia, glórias a Deus, a gente não vê mais, aleluia, o buscar do revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E aquele que tem, aleluia, glórias a Deus, o revestimento de poder, irmãos, igual eu acabei de falar, ele tem aquele desejo, aquela ansiedade, aquela chama dentro do seu coração de pregar o Evangelho, de anunciar a Cristo, de ver, aleluia, a transformação de vidas. Quantas vidas estão caminhando para o abismo, aleluia, glórias a Deus. Quantas vidas?
aleluia, eles estão se perdendo, aleluia, glórias a Deus, e eu, aleluia, glórias a Deus, e não anuncio o Evangelho, não falo desse Evangelho que transformou a minha vida, que transformou a vida da minha família, aleluia, glórias a Deus, antigamente adorador de um Deus, aleluia, que não ouvia, aleluia, não falava, aleluia, glória a Deus, mas pelo Espírito Santo, através da conversão, através do Espírito Santo agindo, transformou a minha família, me transformou, aleluia, glória a Deus, e hoje eu acredito num Deus que fala, aleluia, um Deus que mantém um relacionamento comigo, glórias a Deus. E aí, olha, irmãos, olha, se nós formos para Atos, ou melhor, João, capítulo 16, João 16, olha só que interessante que a palavra do Senhor nos diz, ó: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Olha só, vai chegar a hora que aqueles que vão fazer maldade com o povo de Deus, vai achar que está fazendo um favor para Deus. Não é isso que o texto está falando? E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. É o Espírito Santo que através da palavra do Senhor, aleluia, o homem, aleluia, ele vai fazer a reflexão. Aleluia, glórias a Deus. Apesar que se a gente for olhar, se a gente voltar para o texto de Efésios, vai dizer que o homem ele está, aleluia, em estado de, ele está morto. Aleluia, e já dizia um certo o que um morto pode fazer. E aí talvez alguém possa falar, o morto não pode fazer nada. Mas é um equívoco, porque o morto, a única coisa que ele pode fazer é cheirar mal. Aleluia, glórias a Deus. A única coisa que um morto pode fazer é cheirar mal. E o texto de Efésios vai dizer que nós estamos mortos em nossos delitos, pecados. Aleluia, glórias a Deus. Mas quando, aleluia, o Espírito Santo, quando a palavra vai de encontro àquele que está morto em delito, em pecado, aleluia, quando a palavra vai, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus, dá-lhe vida. Aleluia, para que ele possa reconhecer que ele é pecador, que ele é falho, e a partir do momento que ele se convence que é pecador e é falho, e ele levanta a mão, ele faz a sua confissão ao Senhor, aleluia, o Senhor dá vida. Então, irmãos, nós temos vida, nós que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós temos vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos, pecado, e a única coisa que servíamos era para cheirar mal, aleluia, glória a Deus. Mas a partir do momento que o Senhor nos deu vida, aleluia, glória a Deus, nós somos novas criaturas, aleluia, glória a Deus. E a partir do momento que eu possa ter vida, eu quero que aqueles que estão mortos, cheirando mal, venham a ter vida também. Esse é o desejo, porque o Espírito Santo coloca dentro de mim, aleluia, glória a Deus, esse desejo, essa chama, aleluia, glória a Deus, de ver aquele que está cheirando mal, aleluia, a ser como eu, ter vida, glórias a Deus. Tem que ser esse o nosso desejo, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Uma coisa maravilhosa, irmãos, aleluia, glórias a Deus. E se nós formos ler o texto, e todos aqueles que passaram a ter revestimento do Espírito Santo, eles começaram a anunciar, aleluia, a palavra do Senhor, eles tinham essa chama dentro do coração.
E uma passagem que também fala, que mostra muito essa chama, é a de Cornélio. Atos, capítulo 10, vai falar de Cornélio. Os irmãos conhecem muito bem a passagem de Cornélio. Só que Atos, capítulo 10, versículo 46, depois que Pedro vai ali anunciar a Cristo, e coisa interessante a observar nesse texto, é que Pedro ele não queria ir lá. E quando ele chega lá na casa de Cornélio, ele vai falar para Cornélio: olha, Cornélio, você sabe que eu como judeu nem deveria estar aqui, não é? Olha só que interessante, que jeito de anunciar o evangelho. Ele vai falar: ó, Cornélio, você sabe que eu nem deveria estar aqui como judeu, mas aconteceu um fato aí e eu estou aqui, o que você quer? É como se ele estivesse falando assim, parafraseando o texto, né? É como se ele estivesse dizendo assim. Mas o coisa interessante é que aí ele começa a anunciar a Cristo, e antes que Pedro ele vai fazer o apelo, como costumamos aqui dizer, né? Antes que Pedro vai fazer o apelo, o Espírito Santo já cai sobre o povo que estava ali naquela casa. Não é coisa interessante, maravilhosa, irmãos? E aí o capítulo 10, versículo 46, vai dizer, ó: porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Olha, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, todo aquele que tem um revestimento do Espírito Santo, o desejo dele é de magnificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele tem uma chama dentro do coração, explode uma chama dentro do coração, ele é como uma dinamite. Aleluia, glórias a Deus. Ele é como uma dinamite, aleluia, que quer explodir, aleluia, glórias a Deus, para anunciar o evangelho. Aleluia, ele quer que, aleluia, esse evangelho seja alcançado em todas as partes. Aleluia, glórias a Deus. Mas como eu voltando ao que eu falei antes, irmãos, precisamos acender essa chama pentecostal. Aleluia, glórias a Deus. Precisamos acender essa chama pentecostal. Há um clamor, aleluia, glórias a Deus, por essa chama pentecostal. Aleluia, glórias a Deus, de vermos irmãos sendo batizados, aleluia, em nossas igrejas. Aleluia, ver jovens, adolescentes, ajoelhados e falando: batiza-me com o Espírito Santo, batiza-me com o Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Eu lembro, irmãos, aleluia, e creio que muitos irmãos aqui, aleluia, recorda, aleluia, de jovens, adolescentes, irmãos e irmãs ajoelhados, aleluia, quando não com a cara no pó, falando: batiza-me com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, até a hora que era batizado. Aleluia, glórias a Deus. E quando era batizado, eu me lembro como se fosse agora, irmãos. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu saí da igreja, eu estava num culto de jovem, eu fui na minha casa, eu queria anunciar o evangelho para o meu pai. Era um desejo do meu coração ver o meu pai convertido, aceitando a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro quando eu fui batizado, eu saí da igreja, fui até a minha casa, era próximo da igreja. Aleluia, glória a Deus. E eu preguei o evangelho para o meu pai. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, acende essa chama. Glórias a Deus. Então aquele que é batizado, ele tem essa chama pentecostal. Aleluia, glória a Deus. E vamos ver no texto, irmãos, aleluia, glória a Deus, que há duas fases, aleluia, no batismo com o Espírito Santo. Uma é na conversão, aleluia, quando, aleluia, confessamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo já mora dentro de nós. Aleluia, glória a Deus, porque é Ele, aleluia, que faz convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, a partir do momento que eu confesso a Cristo como meu Salvador, eu recebo o Espírito Santo. Porém, eu preciso buscar agora o revestimento. Aleluia, glória a Deus. Para quê? Para que venha aflorar. Aleluia, glória a Deus. Para que venha dinamizar. Aleluia, glória a Deus. Para que essa chama venha acender. Aleluia, do que? De anunciar o Evangelho. Glórias a Deus. Para ver almas sendo convertidas. Aleluia, almas sendo transformadas. Glórias a Deus. E aí, irmãos, essa chama, ela é individual. Cada um precisa fazer a sua parte. Aleluia, glórias a Deus. Ninguém é salvo, aleluia, glórias a Deus, por não ter um dom, ou não ter esse revestimento. Isso não salva ninguém.
aleluia, glória a Deus, porém, aleluia, glória a Deus, aquele que tem essa chama, aleluia, glória a Deus, ele é um instrumento, aleluia, que vai ser muito mais usado por Deus, aleluia, glória a Deus, ele vai se colocar à frente, ele não vai ter medo, ele vai se posicionar, ele vai se colocar à frente para anunciar o Evangelho, glórias a Deus. Então, irmãos, aleluia, glórias a Deus, igual está no texto lá desse livro, O Deus Esquecido, aleluia, que venhamos, aleluia, não esquecer do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, de buscar esse revestimento de poder, de buscar esse batismo com o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, tem muitos outros textos, não é? 1 Coríntios, o 12, 13, 14, vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o falar em língua, sobre os dons de profecia, aleluia, glória a Deus, são vários, o fruto é um só, aleluia, o fruto é um só, mas ele tem várias etapas, aleluia, glória a Deus, é coisa linda meditar, aleluia, na ação do Espírito Santo, e é necessário a gente meditar, irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, olha, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. Porém, quando ele chega lá, ele desce o Espírito, ele manda o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí no texto lá de João, se nós continuássemos lendo o capítulo 16 de João, ele vai dizer que há uma ligação, aleluia, glórias a Deus, do Espírito Santo que está aqui e dele que está lá. Aleluia, glória a Deus, porque o Espírito Santo que está aqui, aleluia, ele está falando das coisas que Jesus Cristo está mandando para ele, porque eles são três, mas eles são um só, aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, aleluia, há uma trindade entre nós, aleluia, glórias a Deus, há uma trindade entre nós, e nós cremos nessa trindade, aleluia, glória a Deus, e nós cremos que o Espírito Santo está agindo em nossos corações. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.